E a gente vai receber agora a pregadora da noite, a mais querida por todos aí, ó, Camilinha. E aí, gente, quanto tempo? Quer dizer, eu tô sempre aqui, né? Mas muito tempo que eu não dou aula. Tava de férias, merecidas. Vocês estão bem? Tudo bem? Sim? Tudo bom, Jane? Vocês viram o tema lá no Instagram da aula? Viu, Jane? Pô, Jane. Quem viu? Faz assim ou assim, gente. Não precisa responder, não. Qual é o tema, Sara? Como lidar com o pecado. A gente falou sobre isso nos podcasts. Vários temas, na real, a gente falou no podcast, né? Como lidar com alguma coisa, ou como vencer alguma coisa. Só que a gente fala ali em 5 minutos, né? E aí aqui a gente quer falar um pouco com mais tempo. E eu acho que esse é um tema legal, porque acho que todo mundo tem dificuldade com isso. Se você é cristão e não tem dificuldade com isso, provavelmente tem algum problema. Mas vamos orar? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, obrigado porque nós estamos aqui mais um domingo diante da Tua presença. Obrigado pelo espaço que nós temos, Senhor, para ficar juntos, para falar de Ti, para conversar com os nossos amigos, Senhor, para compartilhar sobre o que Tu tens feito nas nossas vidas. Te peço, Senhor, por essa aula, que Tu venha estar à frente, que tudo que venha a ser falado aqui, Senhor, venha a ser transmitido por Ti. Que eu não venha falar nada além do que Tu queres, mas que em tudo o Teu nome venha a ser exaltado. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Gente, eu separei... minha voz está ruim. 4 temas para a gente... 4 tópicos, né? E eles são... 1. Entendendo que Ele sempre está conosco. 2. Entendendo que Ele é suficiente. 3. Arrependimento e perdão. 4. Foque em Jesus, não na performance. Diante disso, eu creio que, como eu falei, né, a gente com certeza tem dificuldade. Talvez a sua dificuldade não seja a mesma da pessoa que está do seu lado, mas nós constantemente lutamos contra o pecado. Claro que Jesus já venceu o pecado na cruz. Foi por isso que nós fizemos a ceia hoje. Jesus já venceu na cruz. Mas, ainda assim, a gente luta contra ele. E como que a gente luta? Quais são as nossas armas? E o que a gente precisa saber para conseguir lidar com isso? Então, esses 4 tópicos que eu trouxe para vocês, pode ser que você possa usar para antes de você pegar, pode ser que você tenha que usar depois, possa ser que você tenha que usar todo o tempo. Por exemplo, arrependimento. Você só se arrepende se você tiver pecado. Ok? Então, não tem como antes você falar assim, estou arrependida desse pecado que eu vou cometer. Certo? Então, vocês vão alocando isso dentro da cabeça de vocês, de cara, isso aqui eu tenho que saber o tempo inteiro. Isso aqui eu preciso usar para quando eu pecar. Isso aqui é para aquilo, isso aqui é para aquilo outro. Faça esse exercício na cabeça de vocês. Porque pensar ajuda a vocês assimilarem as coisas. Tudo bem? Então, diante disso, 1. Entendendo que Ele sempre está conosco. Abre aí em João 14 comigo. 14, 16. Bem natural. Amém? Acharam aí? Sério. Legal, Dudu. Foi, acharam? Vou ler. Vai dizer assim, 14 e 16. E o 17 também. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem,
pois ele vive com vocês e estará em vocês. Lá em Mateus 28, 20, no finalzinho, vai dizer assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que isso quer dizer? Cara, Jesus veio, habitou entre a gente, morreu, ressuscitou, foi para o Pai, e ele falou: cara, eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo com vocês. Em Mateus 28, ele prometeu que sempre estaria conosco. Então, independente de onde nós estejamos, se nós cremos nele, se nós o aceitamos, ele está conosco. E por que eu estou falando isso? Ah, Camila, você está falando isso para botar medo na gente? Não, cara. Para mim é um prazer saber que o Espírito Santo está comigo o tempo inteiro. E eu creio que deve ser para vocês. Saber que um cara que é Deus está comigo o tempo inteiro. Sabe? E a gente não pode banalizar essa presença. A gente não pode banalizar o fato que ele está conosco o tempo inteiro. Porque se ele está com a gente, por exemplo, você pensa assim, cara, eu vou fazer alguma coisa. Davi falou, deve ter gente aí em festa, não sei o que lá. Provavelmente o que essas pessoas fazem numa festa, elas não fariam na frente dos pais dela, elas não fariam na frente do pastor dela, de um líder. Certo? Vocês concordam comigo? E quando a gente peca, se o Espírito Santo está com a gente o tempo inteiro, por que a gente faz alguma coisa que não agrade a Deus? Sabe? A gente esquece, a gente banaliza o fato que ele está com a gente o tempo inteiro. Porque se eu estou pecando e ele está aqui, ele está vendo também. Só que a gente deixa isso de lado para se apegar a um pecado, para fazer alguma coisa, talvez seja uma mentira, sabe? Talvez você vai matar a aula, você vai ser escondido. E a gente esquece, a gente deixa isso de lado, porque o Espírito Santo não é fisicamente visto, mas ele está com a gente. E quando a gente faz isso, cara, a gente simplesmente está banalizando, na minha concepção. Eu estou banalizando a presença dele aqui, sabe? Como se eu estivesse ignorando o fato que ele está aqui. E o fato que ele não gostaria de que eu estivesse fazendo aquilo. Então, como eu disse, não é para colocar medo, não é para te falar, caraca, porque eu creio que a gente não deve pecar por conta de amor e não por conta de medo. Mas para você valorizar e para você lembrar que ele está com você sempre, todos os dias. Amém? E sabendo que ele está sempre conosco, a gente precisa estar atento à voz dele. Sei lá, você já esteve numa multidão, sei lá, muita gente, pá. E quando você conhece alguém, você conhece a voz dela, né? Vamos dizer, meu pai está aqui. Aqui está muito cheio. E se vocês todos estivessem falando, se meu pai gritasse meu nome, eu ia reconhecer que meu pai está me chamando. Vocês concordam? Provavelmente, você ia falar assim, cara, tem alguém que eu conheço me chamando. Minimamente. E, às vezes, a gente está focado em tantas coisas que a gente esquece que ele está conosco e esquece de reconhecer a voz dele falando conosco. Porque se ele está conosco e a gente está num momento que a gente está sendo tentado, qualquer coisa do tipo, ele vai falar, ele vai dar o escape. Lá em 1 Coríntios 10, 13, vai dizer, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Cara, pensa comigo, a tentação ela é natural. Ela pode ser realmente natural, o diabo pode te tentar, mas ela é natural. Agora, quando você pensa no escape, e eu ouvi isso num podcast do Luciano Subirá, que o nome é Não Culpe o Diabo. Porque, às vezes, a gente culpa o diabo por qualquer coisa, sabe? Eu caí, tropecei, xinguei, a culpa é do diabo. E, às vezes, não, você foi tentado e você caiu. É a sua carne, sabe? E aí ele fala, cara, a tentação ela é natural, mas o escape, ele é sobrenatural, porque ele vem de Deus. Então, diante de uma tentação, que é natural, você tem um escape, que é sobrenatural, mas você tem que estar atento para ouvir o que o Espírito Santo está te falando, o escape que ele está te dando, sabe? Então, saber que ele está conosco depende disso, de valorizar que ele está conosco, valorizar a presença dele e estar atento a ouvir que ele está conosco. Então, como que eu posso lidar com o pecado sabendo que o Espírito Santo está sempre comigo, sabendo que Deus está sempre comigo?
estando atento à voz dele. Amém? Ponto 2. Entendendo que ele é suficiente. E há uma diferença muito grande entre algo ser importante para você e ela ser suficiente. E por que isso? Talvez você, sei lá, tenha algo que você goste muito. Por exemplo, eu gosto muito de celular. E eu tô com um celular que é um iPhone XR. Ele é importante para mim, legal. Mas se eu tivesse o top de linha, provavelmente ele seria suficiente, porque não teria nada além disso. Ele ia suprir todas as minhas necessidades. E há uma grande diferença entre eu colocar algo ou alguém no papel de importância e algo ou alguém no lugar de suficiência. Porque aquilo pode ser importante, mas você colocar em segundo plano, porque você achou algo que seja mais importante. Consegue entender? Tipo, quando você está, sei lá, você está aqui no culto. Aí, eu mandei você abrir a Bíblia e você abriu no celular. E o aplicativo da Bíblia é importante. Só que, sei lá, chegou uma notificação no WhatsApp, e era sua mãe, e aquilo também é importante. E o que você faz? Coloca o aplicativo da Bíblia em segundo plano. As duas coisas são importantes, mas nenhuma delas são suficientes. E a gente precisa entender e colocar Jesus nesse papel de suficiência. Por quê? A partir do momento que eu coloco Jesus no lugar de suficiência, nada mais importa. Não importa se eu preciso satisfazer um desejo que é da minha carne, não importa se eu preciso ficar antes de namorar, não importa nada disso. Importa que Jesus é suficiente. O prazer que eu encontro em qualquer coisa que seja carnal, eu encontro em Jesus. Amém? E aí eu fui dar uma olhada assim no Google para saber o significado de suficiente. E suficiente é que ou aquilo que satisfaz ou que basta, que é o bastante. Então, colocando Jesus no lugar de bastante na nossa vida, a gente vai conseguir lidar com o pecado. Vai lá em João 4 comigo. Amém? João 4:10, desculpa. Aquele típico texto que eu gosto muito. Só para não perder a prática. Quê? Tá no podcast, vai lá. Galera INVB. Aquele merchan. Amém? Pode ler? Do 10 ao 14, vai dizer assim. Jesus respondeu e disse-lhe, Senhor, se tu conheceres o dom de Deus e quem o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí aqui Jesus está falando com a mulher samaritana, porque ele pede água a ela e depois eles entram nesse diálogo aí. Disse-lhes a mulher, Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde tens água viva? Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Cara, aqui Jesus está falando, tudo que você precisa está em mim. Você pode procurar em várias fontes, você pode beber de várias águas, mas tudo que você precisa está em mim. Porque essa mulher fala, ela não conhecia Jesus, e ela compara Jesus com Jacó. E fala, pô, como que tu vai me dar água? Tu não tem nem um negócio para botar no poço. Só que Jesus não estava falando ali de uma água literal, sabe? E às vezes a gente está tão atordoado que a gente procura em vários lugares, várias fontes, querendo resposta, querendo isso, querendo aquilo. E aí, às vezes, você está triste, às vezes você está magoado. E aí você acha que talvez fazer algo que seja um pecado vai te fazer bem, porque, cara, o pecado só é pecado e a gente só comete pecado porque ele é bom. Se ele fosse ruim, ninguém ia fazer e seria fácil. Mas ele é bom. E aí, aquele momento de prazer, aquele momento que te dá uma euforia, é bom para você. Só que você vai voltar a ficar triste, você vai voltar a ficar magoado. E aí você volta a pecar, provavelmente, se você não se achegar a Deus. Só que quando você entende que Jesus, ele é suficiente, nada mais importa.
você vai se achegar nele, e a água que ele lhe der, a palavra que ele te der, o conforto que ele te der, o prazer, a satisfação que ele te der, vai ser suficiente para você. E aí você para de buscar em outras fontes. Amém? E por que eu estou te falando que Jesus é suficiente? Porque, às vezes, a gente está tentando lutar contra o pecado com as nossas próprias forças. E, como eu te falei, Jesus já venceu o pecado na cruz. E como que eu me achego, como que eu venço o pecado, então, Camila? Através dele, se aproximando dele. E não com as suas próprias forças. Porque qual é aquele livro que a gente fez do Carta ao Pecador? Carta aos Pecadores, do Jesus Cop, a gente fez no... Qual é o nome daquilo? No Clube do Livro. E a gente leu o livro todo, não sei o quê. E tem uma coisa lá que fala que é muito legal, cara. Se você estiver tentando não pecar, e aí, tipo, você está fazendo isso da forma errada. Sei lá, o dia tem 24 horas. E aí tu passa aquelas 23 horas, pô, não pequei. Na última hora do dia você pecou. Você vai ficar frustrado. Justamente porque você estava tentando com as suas próprias forças. E não é assim que Deus quer que você lute. Sabe? Ele quer lutar por você. Mas para isso você precisa se achegar a Ele. Amém? Vamos lá em Romanos 8. Para a gente ter a convicção que, cara, Ele já venceu, sabe? A gente não pode se colocar novamente nessa posição de escravo do pecado quando Ele já foi na cruz, quando Ele já venceu tudo por nós. Oito 1. Posso ler? Amém? Vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí pula lá para o 32. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Amém? Cara, Ele é suficiente. Ele fez tudo. E Ele continua intercedendo por nós. E como eu disse no ponto 1, o Espírito Santo está sempre conosco, e Ele vai nos providenciar o escape. Amém? Ponto 4. Arrependimento e perdão. Camila, não deu certo nada disso. E eu caí, eu pequei. O que eu faço? Cara, a primeira coisa que, se você ama Jesus, se você está num relacionamento com Ele, e se você quer continuar num relacionamento, algo que tem que acontecer é você se arrepender. E o que é o arrependimento? O arrependimento, ele é mais que uma tristeza, cara. Ele é uma tristeza profunda, sabe? Não é um remorso, não é tipo uma culpa de tipo, cara, não deveria ter feito isso. Ou tipo, quando você faz alguma coisa errada e alguém peca. E alguém pega você fazendo algo errado. E aí você fica, caraca, é um remorso, não é um arrependimento. Você só está, tipo, arrependido porque alguém pegou, sabe? Mas o arrependimento não. E o arrependimento, ele tem que... Tá com sono, Lucas? Tadinho. Sério, eu estava olhando para ele. Desculpa. E aí, o arrependimento, ele tem que gerar uma mudança. Por quê? A gente já falou isso aqui várias vezes, já falou no podcast. O que é arrependimento no grego? Vamos ver se vocês ouvem o que a gente fala. Boa, Sarinha. Arrependimento no grego é metanoia. E metanoia quer dizer mudança de direção e mudança de mente. Então, não tem como você falar que se arrependeu e continuar fazendo a mesma coisa. Você tem que se arrepender e fazer ao contrário daquilo.
Porque não é uma mudança de 360 graus. Tipo, você está aqui, e aí eu girei e parei aqui de novo. Não. Se eu estou aqui, eu tenho que vir para cá. Eu tenho que ir na direção contrária, é o que eu estava indo. E, cara, acho que também lá na Carta aos Pecadores, o Douglas dá um exemplo muito bom, que é de Zaqueu. Vocês conhecem Zaqueu? Sim? Zaqueu era um ladrão. E depois que ele tem um encontro com Jesus, ele começa a distribuir dinheiro, coisas para as pessoas. Então, aquele cara que era um ladrão, ele vira um abençoador. Então, ele teve um arrependimento, ele teve um encontro real, sabe? E é assim que a gente tem que ser, cara. Então, se você, sei lá, porventura mente, você tem que começar a falar a verdade. Se você é violento, você tem que começar a amar ao próximo, sabe? Não dá para você falar que está arrependido e continuar fazendo a mesma coisa. Não estou dizendo aqui que você não vai cair no mesmo pecado, tá? Às vezes a gente cai nas mesmas coisas, mas, eventualmente, você tem que tentar, pelo menos, mudar de direção. Cara, mudei de direção, mas acabou que eu mudei de direção de novo e voltei a pecar. Ok. Isso demonstra que você se arrependeu. Lá em Mateus 3:2 vai dizer: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Lá em Lucas 3:8 diz: deem frutos que mostrem um arrependimento. Então, o arrependimento, ele gera frutos. Tá? Então, qual é o fruto que eu tenho dado do meu arrependimento quando eu peço perdão? Tudo bem? E aí, por que eu estou falando isso, cara? E uma coisa muito importante também é que quando você pede perdão, Deus esquece, tá? Mas a gente acaba não esquecendo. E às vezes a gente fica se sentindo culpado. Não sei se você já se sentiu assim. Só que a culpa, e aí é só um parênteses dentro desse arrependimento e perdão, a culpa, ela acaba nos colocando distante do relacionamento que Deus quer conosco. Porque Ele quer um relacionamento de intimidade. Ele quer um relacionamento sério com a gente. Só que a gente está se sentindo culpado. Ele já nos perdoou, mas a gente está se sentindo culpado. E ao invés de a gente se aproximar dele, a gente acaba se distanciando. Então, quando você se arrepender, você pedir perdão, lembre também que você precisa se perdoar, sabe? Porque Deus te perdoou, sabe? Ele te ama, Ele quer ter um relacionamento com você. Então, não se coloque debaixo desse julgamento, tudo bem? Vamos lá. 4. Foque em Jesus e não na performance. Não fique focado em não pecar. Porque, como eu falei, você vai acabar se frustrando, porque, eventualmente, você vai pecar. Porque, por mais que nós andemos no Espírito, nós somos feitos de carne. Então, eventualmente, a gente cai. Acho que não tem um dia que a gente passe sem pecar. Acho que é impossível. E por que eu estou te falando isso? Porque isso pode acabar te deixando cansado, cara. Você fica, pequei de novo. Mas se você começar a focar no seu relacionamento com Deus, as coisas vão começar a andar. Por quê? Você anda muito com alguém, sempre dou esse exemplo, e você começa a parecer com aquela pessoa. Sei lá, tem umas 3, 4 semanas que eu e a Carol, a gente olha para uma para a outra e fala, é sobre isso. Sobre isso o quê? A gente não faz ideia. Mas a gente começou a falar isso, cara. É sobre isso, é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. E a gente, por a gente estar muito próximo, a gente acaba falando isso. Só que, legal, a Carol tem defeitos, eu tenho defeitos. E aí talvez a gente pegue manias uma das outras que nem seja muito legal. Mas, cara, Jesus é perfeito. E aí você começa a andar com Ele. E aí você começa a ter mais intimidade com Ele. E você se aproxima dEle. Você tende a parecer mais com Ele. E ser cristão significa justamente isso. Cristão significa pequenos cristos. Então, em cada um de nós, tem que ter algo que reflita Jesus, sabe? Então, quando você começa a caminhar com Ele, você vai tender a parecer com Ele. Amém? Sabe o que eu percebi?
Por isso que eu estava sentindo falta de alguma coisa. Eu botei na ordem errada, mas vai dar certo. Eu pulei uma parte enorme, mas enfim, né? Deixa pra lá. Não era para ser falado, né? Se eu pulei. Cara, então, o relacionamento com Deus, ele é isso. É você buscar. E como que você se aproxima dele? A palavra revela quem Deus é, sabe? E você pode pensar, cara, já li esse versículo 5 vezes. Deus se revela de diversas formas, sabe? A palavra, ela se renova dia após dia. Então, lendo a palavra, orando. Porque, assim, a gente tem um relacionamento porque a gente conversa, a gente tem um diálogo. E a oração, ele é esse diálogo com Deus, sabe? Jesus, lá em Mateus, ensina como a gente deve orar. E a gente se achegando a Ele, a gente conversando com Ele, porque, assim, Ele conhece tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, como a gente anda. Mas Ele quer que nós queiramos contar para Ele, sabe? Partilhar com Ele o que a gente tem vivido. E isso é um relacionamento de intimidade. Porque, assim, vamos dizer, tem gente que conhece muito a Bíblia, conhece muito sobre Deus, mas não fala com Ele. Cara, você só conhece alguém de longe, você não tem uma intimidade, se aquela pessoa não conhece de você, sabe? É igual a gente, quando a gente vê, tipo, algum famoso que a gente acompanha, sabe tudo, não sei o quê, a gente sabe muito da vida daquela pessoa, mas aquela pessoa provavelmente nem sabe que a gente existe. Isso não é um relacionamento, isso é, tipo, sei lá o que é isso. Mas não é um relacionamento. Então, cara, não deixe de fazer essas coisas, sabe? Isso não é, tipo assim, então amanhã eu vou passar aqui 5 horas lendo a Bíblia. Não é sobre o tempo que você passa também lendo, não é sobre o tempo que você passa orando, mas o quanto você está ali de coração, o quanto você está disposto. Às vezes, ler não é legal, eu também não gosto de ler. E aí, só que, tipo, um dia você leu 15 minutos, no outro dia você leu 30, no outro dia você leu 1 hora. As coisas, elas vão ficando melhor. Porque, como eu falei, cara, a gente precisa ter prazer em estar com Jesus, porque Ele é suficiente. Então, a partir do momento que você for se chegando mais a Ele, mais Ele vai se revelando a você, mais tempo você quer passar com Ele. Sei lá, quando eu não era amiga, vou dar o exemplo da Carol de novo. Da Carol, eu nem ligava se eu não ia ver ela no sábado ou no domingo. Mas agora ela é minha amiga, cara, e eu quero passar tempo com ela. Então eu penso, caraca, será que eu vou ver a Carol sábado e domingo? E a gente precisa estar ansioso para passar tempo com Jesus também, sabe? Para estar perto dele. E não simplesmente, tipo, fui na igreja domingo, tá bom. Aí, no outro domingo, se eu for, eu me encontro com Jesus. Não, porque ele está sempre com a gente. Então, a gente pode estar com ele, conversando com ele, onde a gente estiver. Amém? Deixa eu ver só uma coisinha aqui, já que eu pulei. Tá, eu vou falar no final. Eu gosto muito do exemplo de Abraão, porque Deus faz uma promessa para Abraão e, dentro do tempo que Deus estabeleceu, Deus ia cumprir aquela promessa. E, cara, acontecem várias coisas. Abraão tenta cumprir a promessa. E, no final das contas, Deus estava interessado mesmo no relacionamento com Abraão. Ele ia cumprir a promessa? Ele ia. Mas ele estava interessado em construir um relacionamento com Abraão a ponto de Abraão abrir mão de qualquer coisa por ele. E, no final da história, a gente vê que Deus fala, vai lá, sacrifica Isaac. E Abraão estava disposto a isso, sabe? Então, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que chegar a um ponto que a gente esteja disposto a sacrificar, a abrir mão de qualquer coisa por ele. Amém? E só voltando um pouquinho, porque eu acho que é muito importante a gente falar isso, no ponto anterior, quando eu falei de perdão, quando eu falei de arrependimento, cara, a festa no céu, quando alguém se arrepende. Lá em Lucas 15, 6, abre comigo. E eu estou voltando só para vocês entenderem que realmente é muito importante que você se arrependa, sabe? E que Deus não está contando quantas vezes você caiu e quantas vezes você pediu perdão, não, tá? (15:6) foi?
Vou ler, hein? Ao chegar, e vai para casa, né? Não botei o 5, mas a continuação da história é essa. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justas que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí pula para o 21. E aí aqui está falando a parábola do filho pródigo. E aí o filho pródigo volta, né, para casa, depois que tudo deu errado. E ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam-lhe o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este, meu filho, estava morto e voltou à vida, estava perdido e fechado. E começaram a festejar. Então, quando a gente se arrepende, cara, há festa no céu, sabe? Por que é importante a gente estava falando de relacionamento no último ponto? E por que é importante que a gente se arrependa? Porque o arrependimento e o perdão, eles nos colocam de novo na rota do nosso relacionamento com Deus. Sabe? Tipo, tu pecou, tu se afastou. Ao momento que você se arrepende, que você pede perdão, cara, você volta para essa rota que estava em direção ao relacionamento com Deus. E é por isso que eu quis te mostrar a importância disso. Os céus se alegram quando a gente se arrepende. Amém? E vamos lá em Romanos 8 de novo, para terminar. Romanos 8:15. Eu nunca falo versículo, né? Vocês ficam, me olhando, Foi? Vou ler. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Pula para o 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cara, era isso que eu tinha para falar nessa noite. Esteja próximo de Jesus, para que você possa vencer o pecado. Entenda que Ele está com você, que Ele é suficiente, que, porventura, se você pecou, você pode se arrepender. E arrependimento significa mudança de trajetória. Não foca na performance, não foca em quantas vezes você teve que pedir perdão, mas foca em estar com Jesus. Amém? Feche o olho aí que eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez aqui, Deus, te peço, pelas nossas vidas, de todos que estamos aqui, incluindo a minha vida também, Senhor, porque às vezes nós sabemos o quão difícil é a caminhada, mas nós entendemos, Senhor, que estar contigo e lançar nosso fardo que é pesado em Ti, porque Tu nos dá o Teu fardo que é leve. E é isso que nós queremos fazer, Senhor. Lutar, sim, contra o pecado, mas não com as nossas forças, mas baseado num relacionamento de amor contigo. Um relacionamento, Senhor, onde nós te conhecemos, onde nós contamos as nossas fraquezas, onde nós nos colocamos como vulneráveis e te pedimos ajuda. Que o Espírito Santo, Senhor, que nós estejamos atentos para ouvir o Espírito Santo a cada dia das nossas vidas, Senhor. Que nós não venhamos negligenciar a Tua presença, mas que nós venhamos, Senhor, de fato, viver como filhos, viver como amigos Teus. Senhor, que nós venhamos, Senhor, estar centrados, Senhor, focados em Ti e parecer contigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.